esse é o jogo da Copa do Brasil. Tem que vencer. Se empatar, pênaltis. E aí, já viu, né? E no outro final de semana, é o Atlético Mineiro. E cantaria Vanderleia. Esta é uma prova de fogo. Você vai dizer se gosta de mim. Se vai Olha ser que campeão. prova de fogo, hein? Rapaz, sequência, hein? olha os problemas. Falei do Gabigol, do Bruno Henrique e do Arrasca. Davi Luiz também está lesionado, não vai jogar a Copa do Brasil. E o Felipe Luiz também está fora desse jogo contra o Flamengo. Está fora do Fla-Flu, hein? Ô, professor, é uma semana para definir a vida do Flamengo? É isso ou é exagero? É uma semana para duas competições, fora isso. Tem as duas competições. Define a vida e define o futuro também, a toada dos outros jogos, dependendo do resultado desse Flamengo e Galo. Porque o suspense pode continuar até o último capítulo, mas você pode ter uma toada que já encaminha ali mais ou menos o título brasileiro para um ou para outro, dependendo dos acontecimentos. Isso pode dar até um certo refresco que ninguém quer, né? Claro que todo mundo quer esse refresco com o outro dançando, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro. Mas é uma semana bem pesada, né? Bem pesada. Agora, nessa história de não ter o direito, Prats, é claro que aí a gente está falando de um jogo espetacular, né? Galo e Flamengo no próximo final de semana. Eu já estou na ansiedade, eu já estou na ansiedade do outro final de semana. Eu acho que é lá que o negócio vai se resolver. Aí é o seguinte, né, Prats? O Flamengo... Não pode nem pensar em empatar com o Atlético Mineiro no outro final de semana. Não pode. Não pode. Tem que ganhar o confronto direto. Tem de ver o que vai acontecer nesse final de semana. E aí, hein? Essa semana aí é decisiva, hein, Prats? Você acha que é exagero dizer que essa semana define... Claro que a Copa do Brasil vai definir pro Flamengo, porque é mata-mata. Mas define o brasileiro pro Flamengo? Pode encaminhar bem. Não, pro Atlético ser campeão, pro Flamengo não. Não, gente, a gente falando aqui de um time que tá atrás. Encaminha pro Flamengo pra gente saber se o Flamengo vai continuar na briga ou se já é. Isso pode ser. Não, claro, se você contar com o Atlético vencendo o Cuiabá e vencendo o Flamengo não vencendo o Fluminense, ou empatando ou perdendo e perdendo pro Atlético, a diferença do Atlético, que já é muito grande, vai ficar enorme. E aí, pra pensar em título, é muito difícil pro Flamengo, né? O Fla-Flu é complicado, viu, William? Porque o Fluminense tem feito muitos jogos aí com atuações fracas, tem sido criticado pelo torcedor tricolor. E eu entendo que o torcedor tricolor não acha que a gente tem de tentar traçar um parâmetro da mediocridade para exaltar a campanha do Fluminense. Eu acho que falar em oitavo, nono para o Fluminense é pouco. E eu acho que se a gente pegar como parâmetro, mas foi 13º, ficar em nono, sétimo, em oitavo, tá bom. Não, é o Fluminense. É o Fluminense Futebol Clube. E agora... me parece que esses dois jogos, Fluminense e Atlético Mineiro, se o Atlético, por exemplo, fizer 6 pontos, o Flamengo fizer 1, não pontuar em relação a título, para pensar em buscar o Atlético depois para o Flamengo, vai ficar muito, muito, muito complicado. Agora eu vejo que o dilema de Prates, é essa história dos jogos a menos. Exatamente. Mais ou menos. O dilema de Prates, ele será posterior ao confronto. Exato. A gente fala muito, não, o Flamengo tem 2 pontos e se ganhar o confronto direto com o Atlético, na verdade a ordem é outra. O confronto direto com o Atlético vem antes da solução do dilema de Prates. Né? Então, dependendo do que acontecer, pode afetar muito. Porque se perde para o Atlético... E aumenta a responsa. Se ganha do Atlético, aí sim que nós vamos botar 2 butucas desse tamanho nos tais dos jogos do dilema de Prates. Aí ganha potencialmente uma obrigação, né? Já que a gente está falando de não ter o direito, aí sim o Flamengo vai ter um peso muito grande nesses jogos a menos. Porque o título vai estar depositado na questão dos jogos a menos. Sim. Agora, o Atlético, a conta que a gente fez aqui foi simples, né? O Atlético, força máxima amanhã, Brasileirão. Jogo resolvido contra o Fortaleza, pode mesclar, pode administrar. Não é chutar o pau da barraca, né? Mas administrar. Perfeito. Você melhorou em relação a ontem. Tudo uma evolução. Porque ontem você falou que tinha que ir com o time todo reserva. Isso. Ganhou de 4-0, vai com o time reserva. Eu acompanhei ele tanto, a carreira dele eu acompanhei dele há tanto tempo, não sabia que ele era mentiroso. Aí começa a duvidar de algumas coisas que ele falou no ar em outros momentos. Olha, O cara tá
Mas tudo bem. Colocando em dúvida a minha Mas, credibilidade. mas tudo bem, porque eu faço isso com vocês. Eu tava faceirinho, mas eu não falei isso. Depois vira 2-0 contra, meu amigo. Mas tudo bem. Aí entra aí Hulk, Nacho, entra. Aí começa a bater na perna de todo mundo. É verdade. Mas essa é a questão. Pode deixar os caras no banco, entrar, administrar, né? Mas tudo bem, porque eu falo mentiras de vocês aqui também, coloco vocês em cada situação. Às vezes exagerado, mentiroso não. Exagerado. Exagerado. Eu sou mesmo exagerado. Um abraço Zé Geraldo. ao Zé Geraldo. A conta estava fácil. E aí, força máxima contra o Flamengo. Não tem conversa. E o Flamengo? Perfeito. Com os desfalques, tudo faz o que da vida, hein? O Flamengo, certamente, com essa sequência, é um Fla-Flu, um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense e depois o jogo contra o Galo, o Renato gostaria de estar numa situação melhor em relação aos seus jogadores. Né? Não ter tanta gente machucada como ele tem, né? Sem contar que daqui a pouco mais de um mês tem a final da Libertadores. Sentindo muita falta do Arrascaeta, né? Sentindo muita falta do Arrascaeta. Aliás, quem deve estar gostando desses jogos do Flamengo sem o Arrascaeta, sabe quem deve estar gostando muito? O empresário do Arrascaeta. Deve estar adorando. Está valorizando o Arrascaeta, que é uma barbaridade. Está mais valorizado do que já é. Já dobrou o preço do Arrascaeta no mercado aí, ó. Tá todo mundo vendo quanto é difícil substituir o Arrascaeta ali naquele time, né? Quanto o Renato e o próprio time do Flamengo têm sofrido para ter o mesmo nível de qualidade, né? Para criar jogadas, para meter as bolas para o Gabigol, para o Pedro fazerem os gols, enfim. Mas é uma semana muito complicada, muito difícil, com o Flamengo com desfalques. Não está no momento dos melhores, como já teve, né? De jogar um grande futebol, ganhar quase todos os jogos e goleando. Tem tido alguns tropeços. É uma semana muito complicada, muito difícil, mas tem time, tem elenco para passar por isso. Contra o Fluminense, primeiro jogo, vamos falar, é o jogo do final de semana. É óbvio que o Flamengo, mesmo com os problemas, ele é favorito contra o Fluminense, ele tem mais time. Só que esse favoritismo na teoria, na prática, não tem acontecido, inclusive com esse time dos últimos 3 anos. O Fluminense tem complicado. Fla-Flu é um negócio difícil de explicar, né? Bastante. É a mística. A mística, a rivalidade. Quando chega ali no Fla-Flu... Eu diria que você não faz... Tem uma tela aí, Nós professor. temos uma tela, né? Eu diria que não dá para fazer uma tela dessa com nenhum outro adversário do Flamengo nesse período de ouro rubro-negro. Não tem quem tenha resistido tanto. Que coisa, né? Confronto direto nesse ano. Vitória do Fluminense, 1-0. Aí teve o Campeonato Carioca, mais uma vez a decisão entre eles, né? 3-1. E, o Flu segurou um empatezinho, venceu as outras duas. 1-0 e 2-1. E se você retroagir... 5 jogos, o Flamengo ganhou 1, é isso? O Fluminense ganhou 3. E se você retroagir, mesmo no tempo do Fernando Diniz no Fluminense, e o Flamengo ainda do Jesus, tinha jogos complicados ali. Sim. Nos resultados, nem tanto, porque aí você vai falar, o Flamengo ganhou os 2 títulos estaduais. Mas os jogos eram complicados. Os jogos eram enroscados. O último título do Jorge Jesus foi o Carioca, não foi? Foi. Na final com o Flamengo, mas foi complicado. Foi equilibrado. Teve final até o fim. Esse favoritismo do Flamengo, por tudo que a gente sabe do Flamengo nos últimos 3 anos, o time que tem no momento e tal, ele diminui um pouco quando ele joga contra o Fluminense. Por tudo isso que a gente está vendo, a rivalidade, a mística. Mas é favorito. Isso é desde o tempo de Mário Filho e Nelson Rodrigues, né? O primeiro de todos os Fla-Flus, o Flamengo é uma dissidência do Fluminense. Então são 10 campeões pelo Fluminense que vão formar um time de futebol no Clube de Regatas do Flamengo. E o primeiro Fla-Flu da Fluminense. Sei lá por quê. Mas o Fluminense não tinha sobrado time.